noite a todos, todas. Bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de março, nós estamos trabalhando o livro Justiça Divina, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Hoje teremos a nossa irmã Cibele falando sobre Nas Leis do Destino. Mas antes de passarmos a palavra a Cibele, vamos fazer a nossa conexão com a espiritualidade do bem dessas duas casas, Casas Irmãs, Jesus e Jacó, que nos acolhe, nos dá suporte, consolo, amparo, forças para continuarmos sempre à frente no nosso caminhar reencarnatório. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus de misericórdia que seja conosco. Vamos chamar os nossos anjos guardiões, os espíritos amigos que nos cercam, velam por nós, querem o nosso bem. E vamos chamar também esses amigos espirituais das Casas Irmãs, para que sejam conosco também, derramando bênçãos de paz, de luz sobre nós, sobre os nossos lares. E assim, vamos agora mentalizar o nosso planeta Terra, sendo envolvido uma energia branca de paz, amor, tranquilidade, onde todas as feridas são cicatrizadas, onde todas as dores são acalmadas. Vamos envolver o planeta nessa atmosfera de paz, de harmonia, de ascensão, de pureza, para que toda a humanidade sofredora possa usufruir dessas dádivas. Vamos pedir ao Pai de Misericórdia, à nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso Mestre e Guia Jesus, que nos envolvam em seus mantos sagrados, Deus Todo-Poderoso, nos envolvendo com Tua luz, Mãe Santíssima e Mestre Jesus, nos amparando com seus mantos, nos protegendo, nos livrando das maldades da vida. E vamos pedir a esses nossos queridos que possam conduzir a toda a humanidade a buscar dias melhores, todos querendo a paz, a harmonia, a tolerância, a compreensão, dizendo não às guerras, dizendo não às violências, às brutalidades que vemos acontecer diariamente. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Minha Mãe Maria Santíssima, envolve-nos com teu manto sagrado. Encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra, envolve-nos, envolve-nos, tenha piedade dos que estão nas ruas, dos que estão em luto, dos que estão em trevas também. Misericórdia, Mãe, misericórdia, misericórdia. E que todas as dores do mundo possam ser, Senhora nossa, envoltas no teu manto sagrado, para que possam ser diminuídas ao nível que Deus assim o permitir. Que assim seja. Da paz para todos nós. Bele, a palavra é sua, com boas reflexões, com toda certeza. Olá, muito boa noite, caros irmãos e irmãs. Luz e paz para todos nós na noite de hoje, no nosso encontro virtual, e que Deus nos conceda, uma noite de muita alegria, de paz e de aprendizado. Rogamos a Deus, nosso Pai Criador, que esteja conosco nesse momento, nos envolvendo em muita energia de paz, de tranquilidade, que os nossos corações possam ficar calmos, serenos, que as nossas mentes possam estar agora nesse momento conectadas numa só vibração, numa só energia, para que possamos, como uma corrente do bem, como elos de uma corrente do bem, nós possamos estar conectados, unidos e ligados com o mesmo objetivo de nos melhorarmos no aprendizado da doutrina espírita. E rogamos também que Jesus, nosso mestre e amigo, derrame muita luz sobre todos nós aqui, nesse momento, sobre nossas casas, nossos lares, nossos familiares, nossos amigos invisíveis da espiritualidade, que tão amorosamente estão aqui ao nosso lado,
nesses encontros. Então, assim, que na noite de hoje possamos receber essas energias de amor, as intuições necessárias para que os nossos pensamentos possam ficar conectados, abertos às intuições que as reflexões da noite de hoje vão nos trazer. Então, os nossos votos, que Deus esteja presente agora conosco e que o Mestre Jesus derrame sobre todos nós muita luz e muita paz. Então, vamos começar, o nosso bate-papo de hoje e sabendo que nada é do acaso, Então, os livros que são escolhidos, os temas que são escolhidos, às vezes casam exatamente naquele momento que estamos passando. O livro do mês, que estamos utilizando nesse mês, é o livro Justiça Divina, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel, como alguns falam, Eu estava assistindo outro dia uma palestra de um palestrante de São Paulo e achei interessante que ele falava sempre Emmanuel, Emmanuel. E a gente já está com o ouvido tão acostumado, a ouvir Emmanuel, Enfim, eu achei muito interessante. E assim, Emmanuel ou Emmanuel, como queira, ele foi esse mentor, dos trabalhos na encarnação de Francisco Cândido Xavier, muito dedicado, e muito, assim, exigente, de certa forma, com a disciplina. Então, isso é extremamente importante. E que a gente possa também, pegar um pouco desse exemplo e colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, essa disciplina que a espiritualidade tanto nos pede, amorosamente, nos mostra a importância da disciplina. Então, Emmanuel, que ditou esse livro para Chico Xavier, e na noite de hoje nós vamos falar um capítulo, um trecho, que fala sobre nas leis do destino. Então, o livro fala da justiça divina e, em particular, vamos conversar um pouquinho na noite de hoje sobre o que quis dizer Emmanuel, o Emmanuel quis dizer sobre essa questão nas leis do destino. Porque, assim, muitas vezes as pessoas, sem um conhecimento mais profundo, ficam se questionando porque quantas coisas acontecem, na vida daquela pessoa, muitas dificuldades, enquanto outras têm uma vida mais tranquila, Eu tive esse exemplo muito perto na minha família, E um irmão que eu tenho, ele sempre falava isso. Ele é mais velho do que eu, e ele sempre falava, poxa, tudo para mim é muito difícil, é tudo muito suado e tenho que passar por muita dor, muito sofrimento para conseguir alguma coisa, enquanto eu vejo que outras pessoas, as coisas fluem, Então eu lembro que ele questionava muito isso. E quando a gente começa a estudar, a entender melhor, aí a gente começa a perceber que as leis que Deus criou, as leis universais, elas foram criadas para nortear, para orientar a humanidade, os espíritos. Então, nós sabemos que Deus, ele é puro amor e justiça. Então, ele jamais ia sentenciar alguém a tortura, como diz aqui, que jamais Deus sentencia alguém a torturas eternas. Então, como ele, como um pai justo, daria uma vida de tranquilidade, de facilidades, digamos assim, que as coisas fluem com mais tranquilidade e facilidade para uns e para outros, com muita dificuldade, tudo com muita luta, muita batalha, muito desgaste,
como eu ouvia muito meu irmão falando isso. Então, nós precisamos estudar e entender um pouco, né, o porquê disso. Então, as leis universais, as leis divinas, elas foram feitas para nortear isso, né? Então, aqui nas leis do destino, então, Emmanuel, ele nos tenta clarear um pouco essa questão, né? Então, vamos ver aqui, quando ele diz, né, que tanto podemos perceber o pensamento divino, que está presente em todos os seres, ou seja, a presença divina, a mão de Deus está presente em todos os seres, em toda a sua criação. Em todas as coisas, o Criador se manifesta em nós. Então, assim, já começa essa questão da igualdade, né? Todos são iguais perante Deus. Mas criaturas conscientes, como nós, humanos, né? Porém imperfeitas, através de leis que expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Então, as leis criadas por Deus, Ele criou as criaturas, né? E com muito amor, com muita sabedoria. Porém, nós, espíritos que hoje estamos em corpo humano, nós somos imperfeitos e trazemos essas imperfeições para serem trabalhadas, lapidadas. E através dessas leis é que Deus achou o melhor caminho para organizar esse universo que Ele criou. Sem leis, tudo ficaria um caos, né? Então, essas leis, na afeição primitiva, podem ser abordadas nos processos rudimentares do campo físico. Então, a mesma coisa que precisa ter no plano físico, de leis, de disciplina, de ordem, nos planos da consciência também é a mesma coisa. Então, ele diz aqui que na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que ele deu-nos. Então, assim, é a troca. O que a gente doa, a gente recebe. Se a gente vibra amor, a gente recebe amor. Se a gente vibra amorosidade, amor ao próximo, a gente vai receber amorosidade. E vai receber amor de outros próximos, de outras pessoas, de outros seres. E se a gente vive na revolta, se a gente vive na reclamação, na insatisfação, que muitas vezes isso acontece, a gente vibrando nisso, nesse sentimento, o que a gente vai receber de volta, gente? A mesma coisa. Então, é a lei do retorno, né? Então, assim, é importante que as pessoas entendam que nós precisamos, não temos outro caminho a não ser nos melhorar. Melhorar os nossos sentimentos, a nossa consciência. Através do autoconhecimento, através do estudo, que é extremamente importante. Então, nós espíritas temos tudo, a faca e o queijo na mão. Pois temos a doutrina, o acesso, a acessibilidade da doutrina dos espíritos, que nos mostram que a vida não se limita aqui a esse plano físico, a só uma experiência. Então, a doutrina dos espíritos, ele nos amplia o olhar para mais além, né? Então, nós temos essa doutrina abençoada, temos as orientações que são dadas através dessas mensagens, da psicografia abençoada de médiuns como Francisco Xavier, como Divaldo Franco, que tiveram como missão dessa encarnação a comunicabilidade dos dois planos, através da psicografia dos livros, né? Além de falar, né? Como Divaldo também trabalha com a oratória, né? Mas basicamente, né? O carro-chefe, digamos assim, da encarnação de um e de outro, como eu estou citando aqui os exemplos deles dois, é a psicografia. Então, nós temos o acesso à doutrina dos espíritos, às mensagens, os livros, né?
Hoje, com a tecnologia, nós podemos acessar palestras maravilhosas, né? Então, o conhecimento não chega assim de forma muito fácil. Não precisa você sentar e ler, você pode também assistir palestras, né? E com o celular. Então, e às vezes eu fico pensando assim, com tudo isso, por que a gente não faz o dever de casa? A gente não se lapida, a gente não melhora, a gente continua caindo e errando nas mesmas coisas. Estamos esperando o que para fazer essa mudança? Então, às vezes eu fico pensando assim, será que é acomodação? Será que é preguiça? O medo do enfrentamento, porque mudar não é fácil, né? Então, requer disciplina, força de vontade e sair da zona de conforto. Muita gente não quer sair da zona de conforto. Então, eu fico me questionando, pensando, às vezes eu fico parada assim, pensando, meu Deus, por que a gente não consegue, né, dar passos mais largos nesse processo, se a gente tem tudo, em comparação, lógico, a outros irmãos que às vezes também estão lá atrás na caminhada evolutiva, né? E, enfim, cada um no seu caminhar, e às vezes a dor, né? Às vezes a dor nos impulsiona a sair do lugar. Um processo doloroso, seja ele qual for, emocional, físico, ou enfim, qual que seja a razão da dor, do sofrimento, é uma mola que nos impulsiona a sair do lugar. E a gente não tem outro caminho a não ser fazer as nossas mudanças. Então aqui, Emmanuel diz que na matemática do universo, o destino só nos dá aquilo que nós demos de volta, ok? Então, é inútil que dignitários deixem daquele princípio religioso, pintem o soberano, né, o Deus, o soberano procurado, que fica chateado, enraivecido, quando não tem pessoas ali para poder idolatrá-lo. Então, essa visão, né, de que Deus, o nosso Criador, tem essas características humanas, é um engano. É um engano. Então, os que procedem assim podem estar movidos de santos propósitos, obviamente magnetizados por lendas e tradições respeitáveis que o tempo mumificou. Então, algumas pessoas acham que a imagem de Deus Criador é isso, é aquele Deus com as características humanas, e não é. Deus é amor e Deus é justiça. Não podemos duvidar disso em momento algum, né? Então aqui ele fala que Deus é amor porque se expande do átomo aos astros. Então, que divindade, né? A magnitude da criação, né? Do átomo, do universo microscópico ao macro-universo das galáxias. Isso é puro amor. Isso é puro amor. Então, Deus está em tudo, está em todos, e o objetivo dele é, com o amor infinito que ele tem pelas suas criações, né, ele procurou ser o pai mais amoroso possível, né? Ele também, além de amor, ele é justiça. Justiça que atribui a cada espírito segundo a sua própria escolha. Então, a lei do livre-arbítrio, que é outra lei também que nos rege, né, rege o universo, rege nós espíritos encarnados, é
é a lei da justiça. Então, ele deu o livre-arbítrio. Tudo que a gente escolhe, de bom ou de ruim, né, de certa forma retorna. Então, ele não está punindo, ele não está dando castigo a ninguém, ele está deixando a liberdade, né, do espírito fazer a escolha dele. E aí a nossa reflexão da noite de hoje. Quais são as nossas escolhas? Nós estamos escolhendo bem o caminho, a nossa conduta, a ética, a moral, os nossos sentimentos, principalmente os nossos pensamentos. Como é que estão as nossas escolhas? A gente está escolhendo se esforçar para melhorar, para mudar, para sair da zona de conforto e fazer algo diferente para que a nossa vida melhore, né? Não só a vida material, mas a vida espiritual. Então, assim, a gente tem que parar para pensar um pouco, refletir muito sobre esse ponto que é muito importante, né? Então, aqui, Deus, ele não estabelece um destino engessado. Às vezes a gente pensa que... Às vezes eu fico na rua, assim, observando, que tem pessoas que têm uma vida realmente muito sofrida. E como a gente tem o entendimento que existe a programação reencarnatória, às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que o espírito escolhe passar, né, por essa dor, por essa... Às vezes vive à margem da sociedade, nas ruas, abandonado, jogado ali na sujeira, na fome. Então, aí às vezes eu penso assim, isso foi escolha? Né? Como uma pessoa poderia escolher, né, passar por coisas tão horríveis? Mas ao mesmo tempo eu digo, nada é por acaso. Às vezes não foi aquele caminho que foi feito lá no plano espiritual. Mas quando chega aqui, no plano material, a pessoa faz as piores escolhas. E aí começa a desandar toda aquela encarnação, toda aquela programação. Então, assim, é a lei de justiça. Tudo que a gente fizer retorna. As nossas escolhas boas vão trazer frutos, bons frutos. E as nossas escolhas ruins, negativas, vão trazer frutos ruins. E não é fácil, né, gente? Vivemos assim, praticamente 24 horas do dia sendo testados, sendo assediados pelas energias negativas, né? Então, a vigilância, a oração, cada dia que passa, se torna uma coisa assim essencial para a nossa sobrevivência nesse planeta. Eu não vejo de outra forma, né? Porque sobreviver nas energias que nós estamos navegando nesse planeta, nos dias atuais, não está sendo fácil. E sem uma fé sólida em Deus, sem a oração e principalmente vigilância, nós sucumbimos. Então, é um emaranhado, né? É um emaranhado de coisas que a gente precisa, né, conviver e caminhar, né, com tudo isso. Convivendo com tudo isso. Então, aqui, quando Emmanuel diz que Deus, sendo amor, ele concede a consciência transviada, nossas consciências transviadas, tantas experiências quantas deseje a fim de retificar-se. Aí vem a lei da bondade, a reencarnação. Então aqui, ele, por ser amor incondicional, né, nosso Pai Criador, ele nos dá várias oportunidades, tantas quantas forem necessárias para que a gente possa retificar-se, ou seja, corrigir-se. Isso é amor, isso é puro amor. E ele, sendo justiça, ignora qualquer privilégio que queiram impor. Então, Deus não dá privilégio a A, a B ou a C.
porque é de tal continente, porque é de tal religião. Não existe privilégios. Então, ele está presente em tudo e em todos. E, com isso, ele dá oportunidades que nós possamos, independente de aonde a gente reencarna, que a gente possa ter acesso a esse amor. Então, dessa forma, nós não podemos dizer que Deus bajula e nem condena ninguém. Não existe isso. E aqui ele diz uma frase que eu achei interessante. Recorda que você não pode raciocinar através do cérebro alheio e nem comer pela boca do próximo. Então, é isso. Cada um tem o seu caminhar. Cada um tem a sua bagagem e a sua capacidade de escolher. Mesmo que não tenha contato, como eu disse a princípio, da doutrina dos espíritos, mas Deus não desampara. Ele mostra a bondade, a justiça de alguma forma. De alguma forma. Ninguém fica desamparado. Então, é como diz aqui, ninguém pode pensar pelo cérebro do outro e nem comer pela boca do outro. Cada um tem a sua capacidade e o seu caminho a seguir e as suas escolhas a fazer. Então, meus irmãos, a gente precisa urgentemente parar e refletir profundamente como é que nós estamos com relação às nossas escolhas. Então, o Criador criou todas as criaturas para que todas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, deu carinho de bênção e luzes. E sendo justiça, determinou que possuísse cada um de nós a vontade e a razão. Então, para ver as mudanças, a primeira coisa é a vontade. Eu quero mudar. Se isso não acontecer, já é. A gente não faz nada, não sai do lugar, não dá um passo. Então, a vontade é necessária. Então, eu acho que o objetivo dos nossos encontros, dos nossos estudos, é esse, é despertar. É o despertamento em cada um de nós do que a gente precisa fazer. Despertar a vontade de fazer, de mudar, de melhorar, ou de estudar, enfim, seja lá qual for a necessidade de cada um. Como somos indivíduos, universo, cada indivíduo é um universo diferente, né? Como diz aquela frase, cada cabeça é um mundo. E é verdade. Somos individuais, pequenos universos, né? Então, a vida, assim, aqui ou no outro plano, será sempre o que nós quisermos. Então, a nossa reflexão da noite de hoje, a gente, pelo menos, tem esse ponto de partida. A vontade. Então, vamos, a partir de hoje, né, dessa conversa, desse bate-papo, que a gente possa falar assim para a gente mesmo. Eu quero mudar em tal ponto. Por exemplo, eu quero melhorar a minha quantidade de leitura, de meu estudo. Então, o que é que eu vou fazer? Então, a primeira coisa é isso. Eu identificar o que eu quero mudar e ter a vontade de mudar. E realizar, fazer um movimento de ação. Então, a vontade, o pensamento, o desejo e a ação subsequente. E finalizando aqui, Emmanuel, ele diz que quando Jesus estava no Calvário, ele, até naquele momento, ele informou de maneira incisiva que o reino de Deus está dentro de nós. Então, isso significa o quê? Que essa potência que nós temos, que Deus deu a cada ser humano, a cada ser vivo, está dentro de nós. E como nós temos a razão a nos guiar, as nossas mentes, então nós temos
as condições necessárias para realizar todo esse processo da mudança tão necessária, né? Então, que Deus nos dê forças, cada dia mais, equilíbrio e a vontade de ser espíritos melhores. Então, com essa mensagem da noite de hoje, nós vamos pedir a Deus que continue derramando muitas bênçãos sobre todos nós, a nossa humanidade tão adoecida, a nossa sociedade humana, né, que está passando por essa turbulência moral, principalmente. Né? Então, que Deus nos ampare, nos acolha, nos dê forças para prosseguir e realizar, né, as mudanças que nós precisamos para nos tornarmos espíritos melhores e não desperdiçarmos essa oportunidade abençoada da encarnação. Pois estamos no núcleo espírita, né, ou frequentando fisicamente ou virtualmente, né, o movimento espírita. Então, que essa oportunidade abençoada, que nós possamos aproveitá-la da melhor maneira possível e o mais que a gente puder, para melhorar nessa encarnação. Muita paz, meus irmãos, e que nós tenhamos uma semana abençoada. Bom, agora vamos refletir sobre o que ouvimos. Obrigada, Beli, pelas boas reflexões que nos trouxe. E vamos agora ao nosso cantinho da conexão, não esquecendo de levar o nosso copo de água ou a nossa garrafinha de água para distribuir também com os nossos familiares, né? Vamos ao nosso cantinho, onde teremos mais paz, mais tranquilidade, menos interrupções, para uma conexão perfeita com os atendentes fraternos que já estão conosco aqui no nosso lar, já limparam o nosso ambiente, já limparam os nossos campos, dos familiares que estão conosco, a fim de que o nosso lar e nós possamos ser o reduto perfeito para absorver todas as bênçãos que esses nossos queridos irmãos derramarão sobre nós. Vamos inspirar profundamente, aumentando a nossa conexão com esses nossos amigos queridos, agradecendo a eles estarem aqui. Também conversemos com eles, o que mais nos aflige, o que mais desejamos, que se for da vontade de Deus, se faça presente em nossas vidas, inspirando mais uma vez, retendo o ar, expirando com tranquilidade, mais uma vez, inspirando paz, amor, harmonia, retendo tudo isso dentro de nós. E ao expirarmos, que expiremos também paz, luz, harmonia para tudo e todos à nossa volta. E assim, esses nossos amigos se preparam para as bênçãos que estarão derramando sobre nós. Mais uma vez, fazem uma última limpeza refinada de toda e qualquer energia negativa, perversa no nosso campo, para que possamos absorver todas as bênçãos sobre nós derramadas. E agora eles começam o passe espiritual, derramando abundantemente sobre os nossos chakras coronários toda a energia de que precisamos. Conversamos com eles, podemos ainda manter essa conexão com eles, dizendo o que mais nos aflige. Vamos permanecer nessa conexão com esses nossos amigos queridos, para que eles possam trabalhar a contento, buscando tudo que nós precisamos para resolver os nossos problemas, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai, é claro. Mas Deus, nosso Pai, sempre quer o nosso bem e estará sempre conosco. Esses nossos amigos derramam a luz divina sobre o nosso chakra coronário, que distribuidor sai distribuindo essa energia de luz ao nosso chakra frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacral, nosso chakra base, se expandindo também essas energias benéficas pelos nossos 4 corpos: físico, mental, espiritual, emocional.
de forma que todas as curas necessárias e possíveis se processem e se materializem em cada um de nós. Vamos ter fé, lembrando do Mestre Jesus quando disse: a tua fé te curou. Então tenhamos fé, tenhamos a certeza que o Altíssimo não nos desampara. Esses nossos amigos queridos estão sempre dispostos a nos ajudar, a nos mostrar caminhos, a nos dar orientações. E eles finalizam o nosso passe, derramando sobre o nosso chakra coronário intensa luz dourada, a luz crística. E essa luz nos envolve por completo, tomando conta de nós, do nosso campo vibracional. Somos luz, somos centelhas divinas. E o poder e o amor de Deus fluem sobre nós, que nos nossos corações, intensa luz cor-de-rosa, do amor incondicional e da compaixão, se expanda através de nós, tomando conta dos nossos lares, envolvendo as pessoas que coabitam os nossos lares conosco, e vai se expandindo pelas nossas ruas, pelos nossos bairros, por todos aqueles a quem podemos alcançar. Que a tua luz, meu Deus, se faça sobre nós, agora e sempre. Gratidão a esses nossos amigos queridos, por essa energia maravilhosa que foi derramada sobre nós. Que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos guarde, agora e sempre. Que tenhamos um resto de semana de muita paz e harmonia. Que assim seja, que assim seja. Meus amigos queridos, lembrando que quinta-feira teremos o nosso Momento Gotas de Luz no nosso canal. No sábado teremos a doutrinária presencial, doutrinária festiva em comemoração aos 98 anos do Estrela de Jacó II, na nossa sede no Bonfim, na Rua Álvares de Azevedo 16. E no domingo, o nosso maravilhoso encontro com Nossa Senhora no nosso canal. Que Deus nos abençoe e nos guarde, agora e sempre. Amém.